Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e essa semana, além da gente estar analisando mais uma edição, o Rafa vai estar dando um pulo aqui pra frente que para comemorar os 2 anos de canal, a gente vai estar analisando outras revistas em comparação à G Magazine, para vocês verem o que tornou a G tão superior no segmento. Só que antes de começar o vídeo, eu vou pedir de sempre, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá! Projeto Diário Visual G em Questão, capítulo 106, a autodescoberta das novas gerações. Há 2, 3 décadas atrás, era difícil ver nos tempos de colégio adolescentes se sentindo confortáveis com suas sexualidades e assumindo seu verdadeiro eu tão jovens. Assistindo a série da Netflix Heartstopper, que por sinal eu recomendo para todo mundo assistir, LGBT ou não, mas acho que para os LGBTs deve dar uma sensação de conforto, independente da sua idade. Parece que ela te transporta para sua adolescência e mesmo em relacionamentos adultos te dá aquela sensação de você estar vivendo coisas que a gente não pôde ver na nossa adolescência, porque isso foi privado da gente, justamente por nossas vivências não serem naturalizadas. Mexeu tanto comigo que o Rafa até me deu de presente os 2 livros que vêm com as ilustrações, né, que deram origem à série. E isso tudo acabou me levando a pensar: será que as novas gerações já estão realmente vivendo com tanta naturalidade seus verdadeiros eus? A seção comportamento com a matéria A Assumidíssima Nova Geração me trouxe certas respostas em relação a esse assunto, visto que em julho de 2006 a G já falava com certa naturalidade a respeito dessa realidade, que ainda parece meio irreal para gerações anteriores, visto que essa dinâmica já não faz mais parte do nosso cotidiano. Por viver numa cidade interior de São Paulo, alguns fatos do cotidiano, como ver adolescentes LGBTs andando de mãos dadas nas ruas e nos shoppings, me levam a crer que a realidade deles já é bem diferente, e isso é resultado das amplas discussões e naturalizações de nossas vivências tanto no âmbito social quanto no entretenimento. Não é que ser gay seja fácil, só é mais fácil que antigamente porque hoje em dia existem muitos héteros com a cabeça mais aberta para a homossexualidade. Sou uma pessoa que adora sair, curtir uma balada e fazer novos amigos. Enfim, vivo a vida intensamente. O fato de eu ser gay não muda nada disso. Essas são falas de jovens que já haviam passado dos seus 20 anos. Nos dias atuais, essa naturalização já parte de adolescentes, visto que a diversidade é um assunto que faz parte do universo de muitos pais da nova geração, fazendo assim com que seus filhos tenham uma vivência mais saudável a respeito do entendimento sobre si mesmos. Longe de mim querer invisibilizar todas as dificuldades que milhares de LGBTs ainda passam em suas realidades, mas isso não pode anular o fato que devemos sim celebrar a realidade de muitos adolescentes que já têm o privilégio de ter uma vivência que ansiávamos ter no nosso tempo. Provando quão importante foi a existência da G nesse movimento, o documento G, com Viver Fora do Armário é Maravilhoso, é Viver de Verdade, trazia o relato de um leitor que descobriu, ao longo dos anos com a ajuda da G Magazine, a delícia de ser quem de fato é. Já a seção Atitude, em Depressão, Saia Dessa, revelava que viver oprimido em si mesmo pode ser um grande catalisador para essa doença e como a vida das pessoas que sofriam desse mal dava uma virada rumo à felicidade quando decidiam enfrentar seus demônios e o mundo em prol de si mesmos. O Olho no Olho do Trevisan, em Amizades Homossexuais, exemplificava o porquê dos LGBTs terem em sua maioria amigos que fossem do seu próprio universo, o que nos conecta com a importância da diversidade ser um assunto amplamente conversado e entendido em todas as esferas da sociedade, pois é essa falta de discernimento sobre as nossas vivências que nos afastam da possibilidade de ter amizades com pessoas de sexualidade distinta das nossas, visto que os meios não conseguem conversar sobre nossas realidades de forma natural, nos deixando muitas vezes desconfortáveis em sermos nós mesmos. A lealdade entre os excluídos é uma maneira de se sentirem menos excluídos. Mas a cereja do bolo dessa edição ficou com a nota do G-Press, que falava do lançamento do programa Gênero e Diversidade na Escola, implementado pelo presidente Lula e o ministro da Educação Fernando Haddad, cujo objetivo era a capacitação de professores de escolas públicas de 5ª a 8ª série para lidar, em sala de aula, com atitudes e comportamentos preconceituosos em relação à orientação sexual, gênero e raça, provando mais uma vez a importância de termos líderes que se preocupam em erradicar as diferenças em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Chegando nos ensaios, a seção Galeria trouxe um pôster do irmão da Grazi, vice-campeã do BBB, o Alessandro Mazafera, capa da edição 93. Na seção Desejo, Rogério Castro, natural de Goiânia, com seus 22 anos,
fez um ensaio a lá 50 tons de cinza com muita corda e cília de vela por todo o corpo. O ensaio de capa ficou com o modelo de 23 anos, 1,83 m e 89 kg, Rogério Miranda. As suas fotos foram inspiradas no dia do noivo, indo do spa à arrumação para o casório. O Rogério já participou do concurso Garoto Fitness Brasil e hoje em dia leva uma vida pacata com sua esposa e filhos. E assim a gente termina a análise dessa edição e o Rafa agora vem aqui pra frente pra gente falar a respeito da G Magazine e de como ela se tornou um diferencial no seu segmento em comparação a outras revistas que existiram na mesma época. Pronto, gente, agora o Rafa já tá aqui e a gente vai fazer essa comparação de que acabou diferenciando muito a G, de tudo que tinha no mercado, de como ela se tornou superior e de como muita gente veio, tipo assim, no que ela gerou para tentar conseguir uma parcela do dinheiro, né, que estava rolando na sociedade na época, consumido através desse público. A gente pensou em fazer esse vídeo porque como o canal está completando 2 anos e a criação do canal foi totalmente voltada para enaltecer o editorial da G Magazine, eu acho que nada mais justo do que mostrar realmente como ela fazia diferença nesse mercado, de como ela era realmente superior. Essas revistas que a gente está colocando aqui como parâmetro, elas chegaram até nós porque eu acho que um tempo atrás, eu comentei aqui com vocês, que eu ganhei, né, uma pessoa estava fazendo um monte de revista, eu peguei esse pacote todo e tinham diversas dessas revistas e que acabou levando a gente a fazer uma comparação entre elas e a gente viu que o nível da G realmente ninguém conseguia chegar, por diversos aspectos, e a gente vai explicar nesse top. Aí a gente acabou gerando um top 5, né, de 5 revistas do mesmo segmento. Acho que como o Rafa deixou claro, a gente não quer fazer uma análise profunda da editorial de nu masculino brasileiro dos anos 90, não é isso. A gente acabou, por sorte, tendo algumas edições que não são G Magazine, que acabaram caindo. A gente vai acabar fazendo a comparação baseada nessa. Vocês vão falar, nossa, mas tinha essa outra. Se tiverem outras que a gente não citou nesse aqui, comenta aqui embaixo quais eram, porque a gente vai até pesquisar para saber mais a respeito delas. A gente vai falar baseado nas que a gente acabou tendo nesse lote que a gente pegou. Tanto que uma que não vai entrar no top 5, que é a Porn, que a gente só tem uma edição, a gente nem cogitou de comparar. Fazer ela comparativo com a G, porque eu sei que na visão máxima da sociedade, muita gente lembra só da G como uma revista pornográfica. E é isso que aqui no canal há 2 anos a gente tenta justamente desmistificar. Mas é engraçado, se essas pessoas abrissem uma G e uma porn, elas vão entender que isso não é. Isso de cara, porque a porn é uma revista completamente voltada para sexo, que ela nem tem só foto de ensaio sensual dos rapazes. É foto a respeito de sexo mesmo. Aí fala, mas tinha um modelo de capa. Às vezes no modelo de capa eles apresentavam um modelo que ia fazer parte das cenas de sexo que tinham nas fotos da revista. Então a gente nem colocou em pauta ela para ser uma comparação com a G, porque por mais que as pessoas lembrem e tenham essa ideia de que a G era uma revista pornográfica, a G não era uma revista pornográfica, então não vale a equiparação aqui. A porn nem tinha editorial, né? Matérias escritas. Era tudo a respeito de sexo só. Sim. Então, para começar o nosso top 5 de revistas que eram comparadas à G Magazine na época, a gente vai começar com a revista Homens. Eu acho que essa revista não é muito conhecida, talvez fora do meio, fora do público LGBT, acho que não, porque a G ela abrangeu tudo, né? Sim. Todo mundo sabia e fala hoje em dia a respeito da G. Exatamente. Pessoas que foram no Gugu, foram em programas famosos na época, então as pessoas conheciam a G. A Homens eu acho que não. Até porque a Homens não passeavam homens famosos pela Homens, né? Era só tipo voltado pro público gay e eram homens nus, mas não era focado em conseguir celebridades para posar para a revista. Gente, eu fiz umas anotações, às vezes eu vou dar uma olhada aqui, tá? Mas uma coisa interessante do nosso top 5 é que justamente o posição 5, que é a Homens, depois da G foi a publicação mais longa, durando cerca de 7 anos. Sim, e ela surgiu na mesma época da G. Exatamente. Ela surgiu na mesma época para bater justamente de frente com a G Magazine, que foi em 97. Ela começou... Ela tinha um slogan, não tinha? Ah, sim. A revista para quem gosta de sexo. Então... Já é diferente, porque a G ela não tinha essa conotação sexual atrelada a ela, apesar dos ensaios sensuais e eróticos com homens nus, né? Mas a Homens ela já era total e completamente voltada para sexo. Ela tinha bastante matérias. Às vezes elas falavam de alguma coisa que envolvia o universo LGBT, mas tudo era com conotação sexual, do editorial até o final da revista. Os anúncios. Sexo. Tudo era sexo. Sim. Os anúncios, inclusive, que o Rafa citou, são praticamente os mesmos da G. E é relevante a gente falar isso porque vocês vão ver depois, mais pra frente. Que tem uma diferença com outras revistas que a gente vai comparar. Sim. Porque era termas, sauna, motel. E às vezes que tinha uma coisa um pouco diferente, que era tipo assim, pet shop, né? Uma coisa que era diferente. Mas a maioria das vezes era termas e saunas. E aí uma coisa que é muito diferente da Homens em relação a G é a falta de identidade da própria revista. Sim.
Porque ao longo desses 6 ou 7 anos ela mudou várias vezes a cara. A diagramação dela muda bastante e uma coisa que você acaba se desconectando da revista é que até o logo da revista, o Homens, ele teve uns 4 ou 5 diferentes. Vou colocar aqui para vocês verem, diversas capas, para vocês verem que em cada uma a logo do Homens está com uma fonte diferente, com texto diferente. Às vezes esse slogan que o Rafa falou entrava, às vezes não entrava. E outra coisa também da revista Homens é que as fotos nos 6 primeiros anos, né? Elas eram mais voltadas de forma mais a focar na genitália, né? Sim, por mais que algumas fotos mostrassem a beleza dos rapazes e tal, o foco era em si o sexo do rapaz, né? E algumas fotos até, tipo, beirava exames urológicos, né? Porque era uma coisa muito gráfica, é uma coisa muito genital mesmo, né? Como se você estivesse fazendo um exame na pessoa. E eu acho que o ensaio, quando você quer permear pelo sensual, eu acho que não precisa disso, né? Tudo. Eu acho que o sugerir, o deixar implícito, fica mais atrativo para quem tá fazendo ensaio sensual. Eu não quero criticar aqui a revista por fazer um ensaio de tom mais explícito. Eu acho que na época eles conseguiam ver que havia público para tudo e muitas vezes eles captavam o público que não queriam consumir a G pela G não ter esse apelo mais sexual mesmo, erótico, pornográfico, que as outras acabavam indo. Porque às vezes muita gente não quer ficar lendo a respeito de pautas LGBTs, diversidade, cidadania. Eu quero comprar uma revista que vai me gerar prazer e eu quero ver o que eu quero ver. E tanto que nas cartas da G a gente falava, nossa, vocês não tiram foto dos rapazes muito de costas, vocês entendam o que eu tô querendo falar, porque eu não quero falar certas palavras aqui no YouTube. Vocês não tiram muita foto dos rapazes de costas, não dá pra ver tudo que a gente queria ver, e essas outras revistas mostravam. Então, nessa perspectiva de que tipo, já que a G não mostra isso, vamos mostrar que é o público que não vai comprar lá, vai vir comprar aqui. Mas nesse sentido, então, a Homens foi muito inteligente, porque ela ocupou esse espaço de nicho que a G não atendia, mas sem fugir, entrar totalmente na pornografia como outras edições, publicações. Eu acho que a Homens, ela não entrava na pornografia no sexo, contato físico de homem com homem, vamos dizer assim. Mas acaba sendo um teor das fotos mais pornográfico do que... Não, mas não tinha, por exemplo, claramente masturbação. Ah, não, isso não tinha. Mas, tipo assim, o teor da foto, parece, mesmo do homem estando sozinho, parece que fica um tom mais pornográfico do que sensual, do que um ensaio sensual. Acho que dá pra diferenciar. Sim, eu acho que do erótico ao sensual, acho que existe uma diferença nessa escala aí. No último ano, a gente percebeu que a Homens ela passou por muitas transformações, mudança de editores e tal. E no último ano, acho que eles viram que eles não estavam conseguindo manter uma fidelidade do público. E eles se aproximaram, foi o máximo que eles conseguiram da G Magazine. Tinha muitas sessões que lembravam muito parte da G, mas eles não conseguiam ainda fugir um pouco dos textos, ficar voltados para o lado mais sexual. Os ensaios começaram a ficar mais próximos da G também, começaram a ficar num tom mais sensual do que erótico, pornográfico. Ficou até mais interessante, que a gente até tem uma dessas aqui, e o ensaio é realmente muito mais bonito. Sim. Mas eu acho que não conseguiu longevidade, porque realmente... acho que essas revistas, por elas terem um material um pouco mais, vamos dizer, descartável, porque não conseguia pessoas famosas, eu acho que elas não conseguiram a fidelidade que a G conseguiu. Que a G conseguiu um ar de familiaridade com as pessoas. Quando você lê a G, você tem contato de você fazer parte da família. Porque eles tratam do leitor como se ele fizesse parte do universo que você tá se integrando ali. E o fato da G se preocupar com a sua vida e não só com o seu prazer, que a gente se preocupava com ambas as coisas, acrescenta justamente uma camada que fideliza a pessoa, porque faz a pessoa se sentir próxima, se sentir cuidada. Eu acho que isso que acabava fazendo a gente se tornar tão familiar as pessoas que consumiam a revista. Porque são anos e anos lendo televisão, lendo a Nani People, lendo a Ana, então você... A Cláudia Wonder, sim, e são tipo pessoas que estão ali expondo as suas vivências, que conversa muito com a sua realidade, com coisas que você está vivendo, e não tem como você não se conectar mais emocionalmente a uma revista que, além de cuidar do seu emocional, também cuida do seu prazer. Uma última coisa da Homens é que muitos rapazes muito bonitos saíram. Eu gostaria de ver eles com a visão de outros fotógrafos que fotografaram para as próximas que a gente vai falar. Seria incrível ter visto diversos rapazes que posaram para homens,
Alguns deles até posaram pra G, mas muito poucos. Como desejo, talvez, né? Mas a maioria não posou e tiveram muitos rapazes muito bonitos que posaram, mas a maioria deles anônimos. E os ensaios eu acho que com um teor mais sensual e às vezes com um olhar mais profissional, às vezes com externa, porque a homem tinha muito ensaio dentro de quarto de hotel, de quarto de motel, ou dentro de piscina de sauna, essas coisas. E acaba perdendo uma qualidade e um profissionalismo que ampliariam a qualidade da foto no ensaio fotográfico se fosse numa externa, com uma história acontecendo, né? Em quarto lugar, se aproximando mais da G, então ficou a Duo Magazine, que ocorreu por volta ali de 2002, 2003, então ela ocupou esse nicho que a Homens deixou vago. Porque a Homens ela meio que acabou entre 2002 e 2003, Isso. E foi quando surgiu a Duo em 2002, e com uma proposta um pouco mais próxima realmente do que era a G. A Duo já trazia os mesmos anunciantes que a G, e ela tinha sessões, gente, praticamente igual a G. Era moda, corpo, cultura, arte, saúde, entrevista. Então você vê que tem toda uma roupagem de familiaridade com a G. Pra competir de frente com a G. Sem a militância da G. E sem os nomes de peso da G. Os nomes de peso. A Duo, ela chegou até a trabalhar com fotógrafos que trabalharam para a própria G. Então tem partes do ensaio que se assemelham muito a ensaios da G Magazine, mas outras partes a gente vê que ainda puxa um pouco mais pro erótico pornográfico, que é tipo assim, aquele foco massificado em genitália. Mas assim, a diagramação da revista e a forma de leitura, eles chamavam a gente de pessoas que eram militantes para dar entrevista, é uma coisa assim, a gente quer falar sobre o assunto, mas a gente não quer ser uma revista militante. Justamente para... Já existe a militante, Exato, já existe, a gente não quer muito, porque eu acho que existe esse problema. Eu não sei se era cópia ou inspiração, essas vezes se inspiravam na G, será? Eu não sei, porque como hoje em dia se fala muito mais em militância, naquela época não falava muito. E por, às vezes, essas revistas atendiam um público que muitas vezes não estava nem fora do armário, as pessoas não queriam ouvir falar sobre esse assunto. Então você dedicar a revista inteira a um assunto que as pessoas... Não, eu quero saber do carro da moda, eu quero saber que roupa que eu vou usar, que boate que eu vou pra fazer pegação. Eu não quero ficar falando de militância, porque eu não tô nem fora do armário. É verdade. Sabe? Então, às vezes, se a gente focar o editorial nisso, a gente pode perder pessoas não querendo ler por não achar interessante. Sim. Sabe? Então, mais uma vez, preenchendo uma lacuna que muitas vezes a G não alcançava, porque a G era realmente focada em tratar de cidadania, de direitos, e tipo, a G era bem diversa, né? E as pessoas fugiam, a gente via nessas comparações que a gente fez, justamente da parte da militância, que é o que a G ficava muito focada. E outro ponto que eu quero dar pra G em relação à Duo é a diagramação, que o Rafa citou, mas eu quero voltar nisso. Gente, em 2002 e 2003 a gente estava tendo uma das melhores edições da G, que foi Marcos Deminco. Você pega a Duo, nas fotos tem coisa acontecendo, escrita na foto, que são erros que a G cometia lá em 99, 98. Isso, 98, 99. Então assim, pra mim realmente a Duo ficou pra trás. Porque a G já tinha alcançado um status de editoração e diagramação de alto nível comparado a publicações que estavam justamente, tipo assim, classe A no Brasil, né? Publicações internacionais. Exatamente. E essas revistas, elas não conseguiam se equiparar em relação a isso. É bem caótico a diagramação, a escolha de fontes e como as coisas funcionavam dentro da revista. Então a G, até nisso, ela tinha um diferencial de ser muito mais agradável aos olhos. Não só em relação às fotos, às matérias, mas até a fluidez de você conseguir observar a diagramação gráfica da revista. Em terceiro lugar, então, ficou a revista Uber, que também creio que não seja muito conhecida, porque ela não durou muito tempo. A gente só achou 8 edições dela no ano de 2003. E a gente não sabe se a Duo e a Uber é uma continuação da outra, porque elas são da mesma editora, e o que aparentou pra gente é que quando a Duo ela era de uma editora, da editora Scala. E eu acho que a editora Scala ela começou com essa revista tentando fazer dela uma revista de ensaio sensual sem nu, acho que para conseguir ter mais vendagem. E não deu certo. Aí a editora Xanadu comprou a Duo e eles começaram a fazer por ela já com o ensaio nu mesmo. E ela durou um tempo e parece que quando acabou a Duo começou a Uber, e pela mesma editora. E as duas são basicamente quase a mesma coisa. Parece, sabe o quê? Aquela pizzaria de esquina que sempre tem um nova direção. Sobre nova direção. Você compra a pizza, tem o mesmo gosto. É que o relançamento pode causar esse furor, né? Sim. Nossa, uma revista nova. E a gente até foi pesquisar, ubersexual na virada do milênio era um termo trend, que significava homens
sofisticados, que valorizavam sua aparência, meio similar à metrosexual. Então talvez a Uber tava querendo também canalizar nesse público, não sei. A questão é o seguinte, ela tinha uma diagramação similar à G, a G. Era bem diverso o editorial, até tocava também assuntos de pauta LGBT, mas assim, bem tímido. E o que a gente tinha moda, tinha saúde, modelos tinha muito saúde bonitos mental. posaram pra Uber. E é isso que eu ia falar. Também como pra Du também posaram modelos muito bonitos, mas sempre gente desconhecida, Gogo Boy, ou modelo, que não se sabe muito bem a profissão da pessoa. Mas a Uber, ela pecava no excesso de edição das fotos. Gente, eu acho que foi o início da época do Photoshop no mercado, misericórdia. Tem umas fotos que eles dão tanto efeito, que o homem ficava parecendo mais uma pintura do que uma fotografia. Porque eles davam blur pra... Parece um manequim. Tratar a foto e fugir, sumir com poros ou pinta dos rapazes. Era uma pele humana, né? Parecia uma coisa muito, muito artificial. Aí você via que era um modelo muito bonito, que a foto poderia parecer muito mais realista, mas parecia às vezes uma pintura, né? Ela fica artificial. E eles colocavam em todas as fotos da revista a logo da revista gigantesca, sabe? Eu vou tentar, conforme a gente está falando aqui de todas as revistas, deixar aqui do lado lances aparecendo da revista, de tipo, das fotos como saíam, a capa delas, pra vocês terem uma noção a respeito do que a gente tá falando. E tanto a Du quanto a Homem, Uber, tinha o probleminha de vez em quando aparecer uma fotinha embaçada, que é uns erros que a G foi cada vez cometendo menos. A Homens nem se fala, porque a Homens ela começou com um tipo de gramatura de folha, tipo, era grossinha, eles foram passando o tempo, vamos baratear, as folhas foram começando a ficar cada vez mais safada, o tipo de impressão mais safada, a foto muitas vezes embaçada, com uma impressão lavada, você viu que a qualidade foi caindo vertiginosamente. Pelo menos o material do papel da Du e da Uber ainda era de qualidade, ainda era bom. Mas às vezes a impressão tinha uma foto ou outra que saía embaçada, ainda não era tipo... Você pegava a G, são raríssimos os ensaios, 1 ou 2 da história da G, já, tipo, depois que a G já tava tipo consolidada. Top, que você pega, nossa, esse ensaio tá com muita foto embaçada. Que eu lembro de um que foi do Bruno Canaan, que a gente já falou uma vez. Mas a maioria das vezes as fotos já tinha tudo definição, tipo assim, HD na foto, sabe? E nessas revistas não, você via tipo assim uma foto, dificuldade de dar um foco nessa foto pra gente conseguir ver bem o que estava acontecendo, sabe? Isso acontecia nessas edições. E assim como na Du, na Uber também, vários fotógrafos similares da G, mas modelos não. Os modelos bem distantes. Tanto que quando tinha fotógrafos que já tinham... também trabalhavam com a G, a gente nota certa similaridade. Nossa, parece a G. A gente fala, ia olhar, era o fotógrafo que já tinha trabalhado pra G, feito algum ensaio, então você vê alguma similaridade. Então algumas fotos ficavam com... o ensaio ficava com qualidade tipo de G Magazine. Então mais artístico. Exatamente. Só que tipo, quando você olhava todo o conteúdo do ensaio, tinha os outros conteúdos que você via que era a demanda artística da revista para atender uma demanda que a revista pedia, né? Sim. Agora já chegando bem perto da casa G Magazine, até porque a gente está falando de um fotógrafo que colabora muito com a G, que é dono do nosso número 2, que é a revista Gold. A revista Gold, que o dono dela era o Bauer, e eu já falei aqui, sempre falo para vocês que o Bauer foi um dos fotógrafos, um dos maiores parceiros da G Magazine. Fazia, eu acho que ele trabalhou até quase a G acabar. Sim, do começo que a G, acho que desde a época da Banana Louca já trabalhava com o Bauer, ele foi até quase lá ao final trabalhando. E ele acabou lançando em 99 a Gold, que, pelo que a gente pesquisou, a gente não conseguiu encontrar muita coisa. É muito difícil saber o tempo que essas revistas duraram. O tempo exato, né? A gente conseguiu achar umas 6 edições diferentes da Gold. Entre 99 e 2000. E tipo, ela tentava se aproximar um pouco da G. Sim. Só que, mesma coisa, não conseguia focar tanto na militância quanto... Na verdade, eu acho que era proposital. Ela... tinha toda aquela composição editorial, mas todos os assuntos fora de temática LGBT. Sim. Eram coisas diversas, assim, você e o seu cachorro. Isso. Coisas assim que talvez pudessem agradar as pessoas, o mesmo público da G, porque os ensaios eram de homem no masculino, mulheres também, só que trazendo matérias diversas, que você talvez não fosse encontrar na G sempre. Uma diferença nas primeiras edições da Gold... A capa dupla. Foi que ela conseguiu entrevistar pessoas que estavam muito famosas na época. Muito famosas. Ana tipo, Paula Adriane Galisteu, Ana Paula Orozio. E eles usavam uma estratégia, que eu acredito que isso era usado em banca,
de 2 capas. Na frente era a capa do rapaz, que era o ensaio principal, e o verso da revista, em vez de ser uma propaganda, era uma outra capa, exatamente igual, só que tomando a capa inteira, a pessoa famosa que tinha dado entrevista. Então você tinha a capa com o rapaz que posou e tinha a capa com a Ana Paula Arósio. Aí o jornaleiro não precisava ficar com vergonha. O jornaleiro poderia botar a revista para vender mostrando a Ana Paula Arósio, então poderia ampliar a possibilidade de venda na revista, não precisava ficar escondida lá entre as revistas que ninguém precisa ver. Outra coisa interessante da Gold é que muitas vezes a G se limitava ao ensaio de capa e ao desejo, e por um tempo ela trouxe a seção Lolitos, depois Fetiche, aí depois teve a Galeria. Mas a Gold, nas suas poucas edições, sempre tinha 4 ensaios. Mas eu acho que isso atrapalhou um pouco o editorial da própria revista, por quê? Eles começavam com a parte textual, aí vinha com variedade, moda e coisa desse segmento, gastronomia. Aí vinha o primeiro ensaio. Depois de vir o primeiro ensaio, não tinha mais área de respiro na revista. Todos os ensaios eram engatados um no outro, os 4 ensaios. E todos os ensaios feitos pelo Bauer. Então, fica muito difícil você não fazer uma comparação direta, 4 ensaios direto, feito pelo mesmo fotógrafo, pela mesma produção, e você não vê similaridade em todos eles. E em alguns momentos você percebe que só muda o modelo. Exatamente. A pose é exatamente. Às vezes você pega os 4 ensaios, você pode pegar dos 4 ensaios a mesma foto feita pelos 4 modelos diferentes. E isso acaba empobrecendo muito a publicação, porque você pensa, se em uma edição já tem essa repetição toda, quando eu comprar a próxima, provavelmente eu vou ver mais essas mesmas 4 fotos com mais 4 modelos. E era exatamente o que acontecia. Acho que a direção de arte poderia ter se preocupado um pouquinho mais com isso, né? Com a variedade e diversidade de fotos, porque os ensaios do Bauer, ele também tem essa pegação essa aproximação de genitália, né? De ter um foco maior no rapaz segurando o pênis, né? Fazendo, quase estrangulando, e com umas poses, tipo, pegando de trás pra pegar pênis, pra pegar... Mas eu sinto também que o Bauer, as fotos dele são pra ovacionar a musculatura masculina também. Sim. Então ele se preocupa em mostrar diferentes formas de contração muscular. E como ele estava tentando atender mais o público homossexual, ele pensa que o homossexual não gosta só de pênis, ele gosta de toda a parte sexual do homem. Então ele focava em tirar fotos de todas essas partes. O que se distancia da G, porque a G, em todos os seus 16 anos de história, não saiu uma edição oficial dela que você tenha visto a parte sexual dos rapazes, tipo, por completo. Eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. Na parte de trás, sabe? Lá no bumbum. Então, não tinha. A gente sugeria, a gente ficava uma foto de trás que você achava que tava vendo, mas não tava vendo. E, tipo, a gente tinha essa preocupação de não ter isso. Nossa, sim, gente, que puritanismo. Numa revista erótica com nu masculino, por que tá privando os leitores disso? Eu acho que por mais que a G quisesse atender ao desejo, eu acho que ela não queria se distanciar tanto do ensaio sensual. Ela queria que ficasse uma coisa mais sugerida do que ali mostrada, explícita, focada. Por mais que as fotos, quando ele tivessem fotos de close, tipo de pênis, eu acho que a ideia dela é mais tipo assim, o pênis está ali, mas ele não é o protagonista do ensaio completo. Sim. E nessas outras revistas que a gente citou, às vezes o pênis era o protagonista do ensaio todo. Sim. Você sabia que tinha um rapaz ali, mas o protagonista da foto era sempre o pênis, sabe? E ela se preocupava com isso. E ela não queria levar isso para outras partes do corpo. Agora, Rafa, pessoas que posaram na Gold, posaram na G? Tiveram pessoas que posaram na Gold, na G, e a gente está preparando para vocês um vídeo um pouco mais para frente, para fazer um top. Eu não sei quanto top que vai ser, porque não sei quantos rapazes foram que ainda não contabilizei. Mas a gente vai fazer um top de quantos rapazes que posaram para essas outras revistas e que também posaram para G. E, gente, antes de falar o número 1, então, só escreve aqui embaixo se vocês conheciam a Gold, se conheciam alguma dessas que a gente falou, e se conheciam outras que a gente não citou. E a nossa número 1... ela existia num nível de qualidade muito elevado, próximo ou até superior a G, mas para um público não igual ao da G. Então ela era uma competidora diferente, que é a revista Íntima. A questão de falar que ela era superior que a G, a gente está falando dos ensaios fotográficos. Porque realmente tem alguns ensaios que chegam a nível de melhores do que ensaios da G. Ou no mesmo nível, né? Porque eles tinham uma preocupação, uma visão mais artística e sensual a respeito dos ensaios. Isso nas primeiras edições, né? Sim. Depois a gente viu que ela começou a se aproximar um pouco da própria G, porque eu acho que eles começaram a perder público por não mostrar tudo que deveria mostrar, porque a G mostrava.
eles falaram assim, bom, acho que a gente consegue pelo menos alcançar um pouco mais de público. Porque eu acho que eles começaram a ficar cientes que muito homossexual comprava a Íntima. O que aconteceu com a Íntima foi o seguinte, eles começaram somente como revista íntima, e a proposta, eu acho que foi se distanciar tanto da G Magazine que nem no frontal tinha. E aí nessa época foi quando eles tiveram os melhores anunciantes. Lembra que a gente falou que ia voltar nos anunciantes? Olha só, anunciaram na Íntima. Trifil, Impala, Copenhague, Embeleze, Duloren, Seda, Wall, vários remédios, então indústria farmacêutica. Sim. Que nunca nem chegaram perto da G. Sempre tinha matéria falando de mulheres aprenderem a dirigir certos carros, quais eram os carros preferidos. E nessas matérias falava o nome do carro, falava o nome da montadora. Marca, então a gente sabia que essas matérias também eram para fazer propaganda de carro dentro da própria revista. Tinha de moda que tinha marcas de roupa também. Uma coisa que me incomodava bastante na Íntima, porque eu acabo fazendo uma comparação direta com a Playboy, porque se a Íntima era uma revista de no masculino voltado para mulheres e a Playboy uma revista de no feminino voltado para homens, o puritanismo que se impôs na Íntima para dizer que ela era uma revista tipo de classe, uma revista tipo nós vamos mostrar nu, mas nós não vamos mostrar o homem nu por completo, como se a genitália do homem fosse uma coisa vergonhosa ou ultrajante de ser vista. Muito me admira as mulheres não terem quisto explorar isso desde a primeira edição, visto que as mulheres sempre foram exploradas de todos os ângulos possíveis e imagináveis em todas as revistas masculinas para homens consumirem. Então imagina como é que uma equipe voltada para criar uma revista para o público feminino de homem nu e não fala assim, agora é o nosso momento de explorar o corpo deles por completo, como o nosso corpo tem sido explorado ao longo de todos esses anos. Que é o que a Ana falava. Exato. Aí fala, não, a genitália dos homens nós não vamos mostrar porque senão a revista vai ficar muito vulgar. Então a gente acaba vendo que existe um problema a respeito da nudez masculina, até mesmo dessa visão machista e puritanista da nossa sociedade. E as mulheres podendo se empoderar nesse momento, que elas estão produzindo uma coisa pra elas. E tipo assim, agora a gente vai explorar o corpo deles, igual sempre exploraram o nosso. Criar essa imagem, tipo assim, não, a gente tem classe, a gente não mostra. Mas eu acho que o que faltou aí foi um pouco de coragem. Porque talvez eles acharam que se eles trouxessem a nudez masculina frontal e talvez até ereta, eles iriam causar algum impacto que eles não queriam. Mas eles não sabiam como as mulheres iam receber. Mas isso é hipócrita de certa forma, porque já se sabia na época que a Íntima existiu, em 99, que mulheres já consumiam a G Magazine há 3 anos. Sim. E essas mulheres sabiam como os homens Mas todas as mulheres consumiam a G? Sim, isso, sabe? Eu acho que a Íntima queria ser uma revista para todos, mas você tá certo. O que eu acho que o ponto central aqui é o machismo. Sim. O machismo que protege o corpo masculino. Sim. E que coloca ele num pedestal. Que até naquela época colocava até na visão das mulheres, tipo assim, é a parte do homem que não precisa ser vista, porque é feio, o homem nu é feio. Sempre teve esse a mulher nua é tão bonita, o homem nu é feio, com aquela coisa ali balançando, sabe? Então, já existe da sociedade machista essa demonização do corpo do homem nu, aí faz que as mulheres, não, a gente vai fazer uma revista bonita sem mostrar o homem nu por completo. Aí você protege a imagem do homem nu, enquanto a imagem da mulher é explorada pelo homem na sociedade machista. A palavra é exatamente essa, proteger, porque quando a gente pensa numa publicação para a mulher com o homem nu, tem muito aspecto de, também o falo, é uma questão que afeta os homens pelo tamanho do falo. Sim. Então se você expõe para a mulher diferentes tamanhos de falo, elas podem comparar, elas podem falar sobre isso, podem ridicularizar aquele homem. Até a masculinidade dos próprios homens envolvidos no universo delas. Nós somos uma revista para mulheres, mas nós protegemos os nossos homens. É bem ridículo mesmo. Enfim, aí a Íntima teve 2 fases, né? Teve a primeira Íntima, que teve 6 edições, que aí teve as 4 primeiras capas tiveram homens famosos, foi o Humberto Martins, teve o Renato Gaúcho, teve o Raul Gazola e o Alexandre Frota. Era tipo assim, pessoas muito famosas naquela época. E fotógrafos que trabalhavam na Íntima também trabalhavam na G Magazine. Sim. E pra ter uma noção de que, tipo assim, era possível fazer o tipo de ensaio que se fazia na G e fazer na Íntima. E na Íntima só fotógrafos mulheres. Isso, e sendo frontal, essas 4 primeiras edições. A revista começou a decair no mercado. Porque na próxima edição, que é a 5ª, já veio no frontal. Já trouxe um rapaz, que foi o Claudio, que já tinha sido um segundo ensaio da revista do Renato Gaúcho, já trouxe no frontal na edição dele, mas a revista de 100 páginas já tinha caído para 80.
Sim, a gente nota, até pelos anunciantes também. Começou a ter muito menos... começou a ter menos anúncios. Continuava tendo anunciantes de peso, mas não tinha a mesma quantidade que tinha nas primeiras revistas. A qualidade da revista se manteve, né? E por mais que a revista estivesse decaindo, os ensaios não decaíram de qualidade. Porque a última íntima, na nossa concepção, vou colocar até foto aqui pra vocês, tem um dos ensaios mais bonitos da história dessas primeiras 6 íntimas, que é do César Oliveira, o nome dele. Incrível. O ensaio dele é muito bonito. É muito bonito. É o nosso preferido das íntimas que a gente tem. Sim. Aí depois, não dando certo, a íntima trocou. Mas aí já o ensaio do César, não só tem no D frontal, como um pênis semi-ereto. Porque fala assim, a gente vai botar o pênis, mas não vai ser como as outras revistas que tem por aí. Que eles sempre falavam dessa forma, com demérito da Mas G. isso é verdade porque o pênis não era o foco. Mesmo se o pênis tivesse meia bomba, o foco não era o pênis. Você sabia, o pênis estava na foto, um rapaz, fazia um ensaio focado mais na parte artística da foto do que o pênis sendo o foco central da foto. Sim. Mas a gente notava que a pessoa não estava simplesmente com o pênis flácido, às vezes já estava com o pênis semi-ereto na foto. Mas aí não dando certo, partiu para íntima e pessoal, que ela teve um relançamento para uma outra editora, e eles já começaram com nudez frontal. Uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, raríssimas foram dessas revistas todas que teve um homem negro na capa, tá? Isso é importante falar. Raríssimas. A homem se teve alguns, foi pouquíssimos, as outras a gente nem viu. As outras nem viu. Eu tô falando isso porque nessa primeira capa da íntima e pessoal, que é com o Gilberto, o menino que era da banheira do Gugu, eles botam lá uma fotinho no cantinho da folha que o segundo ensaio é com um rapaz negro. Nas capas da revista Negro não teve nenhum. Então, até nisso a gente se destacava porque, por mais que as pessoas falem, a G só tinha homem padrão, a gente tentava se diversificar o máximo que ela podia em relação ao que o público ainda consumiria e compraria a revista. E ela se arriscava bastante, pelo menos na época da Ana, né? Porque saía às vezes homem maduro, saíam homens negros na capa, não a quantidade que seria o desejável, mas tinha essa preocupação. Porque havia uns relatos da Ana de muitas vezes quando ela fazia do jeito que ela queria, de botar diversidade de corpos, diversidade de raças na capa, o público não comprava. Às vezes quando saía um famoso, saía com 160 mil exemplares, vendagem de 80 mil, 100 mil. Às vezes quando botava um rapaz negro na capa, a vendagem caía. Então não é culpa da editora não botar sempre um rapaz. É toda uma estrutura social racista que a gente vive que faz com que as empresas não consigam se sustentar trabalhando a diversidade o tempo inteiro, porque esse dinheiro vai acabar saindo do bolso de alguém. É verdade. Uma outra coisa também da íntima pessoal, apesar das capas terem cada vez menos homens famosos e homens que nunca posaram pra G, alguns sim, mas outros, por exemplo, Berto Martins nunca posou. Eles sempre tinham entrevistas de peso, né? Sim. Pessoas que estavam na moda, no momento, indo em grandes programas de TV. Sim. Então, assim, eles conseguiam alcançar essas pessoas que talvez não dessem entrevistas. Como era uma revista voltada para o público heterossexual, então tudo era do nível de fama do público heterossexual. Era gente que estava na novela da Globo, era gente que estava em programas de sucesso em outras emissoras, era gente que estava, era pessoas que estavam nos esportes, tipo ganhando medalha, era sempre gente muito famosa, que estava muito em foco, que saía nas revistas e em tudo. Então, ela tinha esse diferencial e a qualidade dela era incrível. Qualidade de impressão, qualidade do material impresso. Os ensaios, um mais bonito do que o outro. Sim. Mas no final, as últimas já íntima e pessoal, você vê que o negócio começou a decair também. E a gente acaba vendo que algumas sessões eles começaram a inserir nessa íntima pessoal que existiam na G, que não existia na primeira íntima. Sim. E trazer outros homens, mostrando, olha como tem homens bonitos na sociedade, que eu mostro sua beça pra vocês aqui, que o David Brasil trazia, né? E muitas vezes no G-Press, exato. E ela começou a fazer isso também. Talvez ela tenha se ligado que o público gay, o tal do Pink Money, valia muito a pena. Exato, porque eles sabiam naquele momento que o público gay comprava a íntima. E eu vou ser honesto, na época, se eu vivesse na época, tivesse poder aquisitivo, eu acho que eu compraria a G e a íntima. Sim, e você comprava pra saber dos insights, porque nada no editorial era voltado pro público homossexual. Todo saúde editorial era voltado pra mulher, saúde da mulher, cuidado do corpo, beleza, entretenimento, tudo, relacionamento com o homem, tudo era voltado pra mulher. Então os homens que consumiam a íntima, os homens gays, era justamente pra ver os insights, era só por causa dos insights, o resto não era atrativo pro público gay. E engraçado que hoje em dia, se você dá busca em sites de venda pra procurar revista íntima, fala assim, ó, revista íntima, revista gay. A parte de nudez é uma coisa que é vista como tão suja socialmente que até hoje em dia não é associado como era uma revista de nudez pra mulher consumir.
Se é coisa de homem pelado, joga que é pro viado, bota na conta do viado. Porque essas coisas promíscuas é tudo coisa de viado, é coisa de gay. Mulher não consome ridículo, isso. Né? E hoje em dia, você fica com esse estigma. Sim. Eu acho que vale a pena de terminar esse vídeo falando que a G Magazine, ela abriu o caminho para todas essas outras. Com certeza. Porque lá em 97, trazer os primeiros homens nus, a nudez frontal, já lutar pela ereção. A Ana foi realmente uma pioneira. Pioneira, essa e ela, palavra. tipo assim, deu a cara a tapa mesmo. Buscou anunciantes. Então, assim, eu acho que, independente dessa lista, a gente não pode nunca esquecer a G Magazine como abrindo portas para todas essas outras. Olha, todas as outras podem ter atendido ao prazer da comunidade gay, pode ter atendido... Das mulheres. Do que for. Mas a G Magazine, ela foi grandiosa numa estratosfera que não dá pra ser comparada. Sim. A G, ela cuidou da intimidade do homossexual. E não só do homossexual, gente. A G era inclusiva para todo o universo LGBT. Ela tinha transexuais escrevendo, a Cláudia Wander escreveu por muitos anos, falava a respeito de intersexo, falava a respeito de diversas temáticas que a gente está tratando nos dias de hoje. Parece uma coisa tão atual quando a gente lê a G. E a G dá esse ar de familiaridade, esse ar de que você está sendo cuidado. A gente não está só para cuidar do seu prazer, a gente está aqui para cuidar de quem você é, de como você merece ter um lugar e respeito na sociedade. Isso não pode ser esquecido, porque o trabalho da Ana foi um trabalho incrível e que tem que ficar para a posteridade, para as pessoas lembrarem dela como uma pessoa que é de fora da comunidade, porque ela é só uma simpatizante, mas que faz mais parte da comunidade que a gente possa imaginar, e é desses aliados que a gente precisa justamente hoje, no passado e no porvir, para a gente continuar ganhando força na sociedade, tendo nosso lugar e visibilidade. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Espero que vocês possam dar várias dicas aqui embaixo pra gente de revistas do segmento. E só não esquece que antes de ir embora, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações, nosso Instagram tá aqui. Comenta bastante, compartilha o vídeo, que a gente se vê na semana que vem. Até já.